Bom, meninas, para começar o nosso estudo, então, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Querido e grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, porque aqui são suas filhas. Pai, estamos aqui para estudar a tua palavra, Pai, porque nós queremos não só saber por saber, porque a gente quer te agradar, Pai. Queremos estar mais próximas de ti, queremos nos afastar do pecado, ó Pai. E para isso nós precisamos saber qual que é a tua vontade. Nos ensine com os exemplos da Bíblia, os exemplos que veremos hoje, e que teu Santo Espírito fale ao nosso coração, ó Pai. Remova toda barreira, tudo aquilo que esteja impedindo o caminho. E para isso pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada uma das meninas aqui, das meninas que não puderam estar também, especialmente a Rafa, que não está muito bem, ó Pai, conduz ela para que ela possa se recuperar logo e estar conosco. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Gente, Amém. eu mandei o PDF para vocês, então tá disponível, tá? E aqui eu vou compartilhar, como sempre, o nosso slide. Acho que vocês já vão estar recebendo. Isso, estão conseguindo ver, né? Eu vou fazer um negócio aqui, vocês só me confirmam se vocês estão conseguindo ver eu enquanto eu falo, tá bom? Porque eu não consigo ver vocês. Vocês estão me vendo? E estão se vendo? Alô, Sim, produção? sim, Sim? Ah, sim. então fechou, gente. Obrigada. Então fechou. Bom, como vocês viram, os capítulos que a gente vai falar hoje, então, é de Gênesis do 4 ao 6. E já fez ano bíblico, já tá aí mais pra frente. Quem ainda não fez, não começou, ainda há tempo. Então, bora lá, viu? Olha, gente, o capítulo 4 que a gente vai ver hoje, ele vai falar sobre Caim e Abel. Né? Então, algumas já devem estar até cansadas de ouvir sobre esse assunto, devem saber de trás para frente, mas assim, sempre tem algo novo para a gente aprender, sempre tem algo novo para a gente discernir, e então também não acho que é desperdício de tempo, sabe? A gente rever essa história. No capítulo 5 a gente vai ver a genealogia e os descendentes de Adão, e a gente vai ver como que é importante, né, a linhagem daqueles que guardam os mandamentos do Senhor e buscam estar em obediência ao Senhor, em contraste com a linhagem de Caim, que nem vai ser tão mencionada ali. A gente vai ver também no capítulo 6, agora um cenário totalmente corrupto, a terra ainda na sua infância, a gente vê o Senhor tendo o seu copo da água transbordado. E aí ele decide, então, chamar Noé, que se apresentou fiel, né, no meio de um mundo de perversão, para que ele construísse uma arca. Claro, a arca a gente vai falar nos próximos estudos, a gente só vai ver esse cenário aí, o porquê que Deus decide, então, mandar esse juízo. Tá bom? Então, vamos ver. Deixa eu só. Ok, 5 para 6 aqui. Gente, o primeiro verso que eu quero destacar com vocês é esse daqui, olha. Ele diz assim: E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Então aqui a gente vai ter umas coisas para comentar. Gente, uma coisa que eu quero comentar com vocês é que a gente tem que entender o porquê que a oferta de Caim não foi aceita, né? Para a gente entender o porquê disso, o porquê ele se ira e toda a consequência que vem depois disso, a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre o que eram essas ofertas, o que devia representar. Então, vocês que já estudaram ali o santuário, né, já leram a Aline leu Levíticos, né, mas eu acredito que tanto a Lari quanto a Ana tenham,
leram também, vocês vão ver que as ofertas se tratavam não só da oferta da sua primícia. Então, assim, a gente vai, só para lembrar, a gente tinha a oferta das primícias de fato. Então, se você era uma pessoa que tinha uma lavoura, você ia levar a primícia da lavoura como uma oferta, e vice-versa. Mas, além disso, tinha uma outra oferta a ser entregue, que representava o quê? Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que a gente tem um problema nesta questão aí. Então, não foi porque Caim, ele. Por que então que Caim ele teve a sua oferta rejeitada? Foi pelo fato que ele não trouxe o que o Senhor tinha ordenado que ele trouxesse. Opa. Então, aqui até quero mencionar com vocês. Deixa eu encontrar aqui no texto. Só um minutinho. Bom, vocês lembram que no estudo passado eu mencionei para vocês que a gente tinha então Adão e Eva, que eles foram vestidos com peles de um animal. Lembra que a gente falou que animal que era esse? Porque ele tinha um significado, não era qualquer animal, não podia ser uma vaca, não podia ser um urso, era de fato um cordeiro. Porque nós, como filhos de Deus, seremos revestidos de Cristo. Então, houve ali no jardim, quando o homem foi revestido com a pele, né? E foi pele de cordeiro, representando as vestes de Jesus, houve o primeiro sacrifício de cordeiro, e isso foi passado de geração em geração. Então, a gente vê ali de forma mais escondida, né? Claro, quando você tem conhecimento, você consegue entender que houve esse sacrifício, mas você vai vendo isso com todos os patriarcas, e eles perpetuando essa ordem do Senhor de ofertas, né? Só que Caim, gente, ele é muito ousado, e a gente vê isso na atitude, na forma que ele responde com o Senhor. Caim, ele decide, então, agora não falando de ofertas de primícias, quando a oferta se tratava de cordeiro, ele fala assim: eu não vou ofertar um cordeiro, eu vou ofertar o que eu bem entender. Ele vai e oferta de novo os seus frutos. O que Caim ele estava dizendo com essa atitude? Aí então a gente consegue entender o porquê que Deus não aceitou. Porque quando Caim ele pega o fruto dele e ele vai diante de Deus e ele quer que seja aceito no lugar do cordeiro, ele está dizendo assim: Senhor, eu não aceito Jesus como o Salvador, o Messias vindouro, e eu creio que, como se parafraseando a atitude de Caim, eu creio que eu posso ir até Deus com os meus próprios méritos, com as minhas próprias obras, e não pelas obras de Cristo. Então, quando no Antigo Testamento a gente tinha ali a pessoa, ainda até o cordeiro, confessando o seu pecado e tudo mais, a gente tem um exemplo de fé no Messias que viria. A gente vê um exemplo de uma pessoa que teme o Senhor e aceita a salvação, né, que era uma provisão do Senhor. Só que Caim, por ele não mandar, não entregar o cordeiro, ele está fazendo justamente o contrário. Eu não aceito dessa forma, eu faço do meu jeito, do meu bem entender. Olha só, forte, né, amiga? É muito forte. Por isso que é bem legal a gente. Não, vocês até podem ver, né, que santuário não é um assunto fácil para se começar, mas faz todo sentido agora quando a gente vai estudando os outros temas bíblicos, né? Porque você já tem uma ideia dos tipos de ofertas que existiam. Acho que eu até mandei um documento com todas as ofertas que aconteciam depois no sistema. Não sei se vocês não tiverem, me fala que depois eu mando, de forma mais resumida. Então, gente, é claro que Deus não ia aceitar. É claro que se eu e você também, a gente for até Deus e falar: Senhor, eu tô te oferecendo aqui isso, só que Deus pediu isso para você,
ele não vai aceitar, porque não é do seu jeito. A gente tem que ter um espírito de submissão. Então você vê esse espírito de rebeldia enraizado em Caim. Tanto que o que acontece a seguir? A gente vê o quê? Caim, ele vai, né? Então aqui já tem um pulo nesse verso. Ele se ira e o semblante dele cai. Eu acho muito interessante que a Bíblia fala até da expressão do rosto dele, que ele cai, ele fica irado, né? E aí o Senhor vai até Caim e fala assim: por que você tá irado? E por que seu semblante tá caído? Por que você tá com essa cara, Caim? Por que você tá irado? Se tu fazes bem, não será aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à sua porta. E para ti será o desejo dele. E tu deves governar sobre ele. Sabe? Isso é interessante porque todo esse texto que a gente está vendo aqui é muito mais do que só um relato da história. É luta que muitas vezes a gente enfrenta também. Muitas vezes a gente se posiciona como Caim e a gente convida, então, que a tentação venha. A Nick entrou. Oi, seja bem-vinda, Nick. A gente está falando aqui bem na parte em que Caim ele se rebela, né? Ele tenta ir até Deus com seus próprios méritos. E Deus não aceita a oferta dele, porque ele deveria entregar a oferta do cordeiro, representando os méritos de Cristo, ao invés de entregar os frutos do trabalho dele. Então, Caim, ele fica indignado que a oferta dele não é aceita, ele fica muito irado, o rosto dele muda e o Senhor fala: por que você tá assim? Se você fazer o que é certo, você vai ser aceito. Não tem segredo, Caim, sabe? Mas se você proceder mal, então o pecado jaz à tua porta e cabe sobre a ti dominá-lo. E aí, gente, eu coloquei um versículo para vocês, porque é um dos versículos que eu tenho buscado decorar. Porque olha só como o Senhor fala assim: cabe a ti dominá-lo. Então, se o pecado já à nossa porta, quer dizer que há a possibilidade de dominar o pecado. Não pela nossa própria força, mas pela força do Espírito de Deus. Pelo poder que nos foi concedido através do sangue de Jesus. Jesus nos concedeu salvação, mas ele também nos concedeu perdão para nos libertar do pecado. E ele nos concedeu também poder para vencer, para resistir. Ah, ela caiu. Oi, Nick. Ai, eu acho que ela não tinha recebido. Oi, Nick, tudo bem? Oi, meninas. Desculpa o atraso, eu tô de viagem aí vim correndo pro hotel. Tranquilo. Oi, amiga. Que bom mesmo correndo você tá aqui com a gente. E eu achei que eu tinha te aceito e eu até tinha dado uma explicação. Agora eu vi que eu não que você entrou de novo. É que eu tava tentando entrar, eu pensei, gente, não sei que horas nem é no Reino Unido, de repente já terminou, aí eu fui fazer os cálculos e, gente, não, alguma coisa não tá certa, deixa eu entrar. É perfeito, porque a gente conversou um pouco no começo, então dá tempo de você recuperar aí o estudo. Então, Perfeito. só vou resumir bem rápido. Nick, a gente estava contando que Caim ele não foi aceito porque ele oferece os frutos do seu trabalho, ao invés de oferecer um cordeiro como símbolo de que ele aceitava o Salvador, que ele aceitava Jesus como seu Messias. E claro que ele não foi aceito por essa atitude, ele ficou irado, né? O rosto dele muda. E aí o Senhor fala assim: Caim, se você fazer o bem, é claro que você vai ser aceito. Né? Não tem segredo. Ele podia ter a oferta dele aceita, assim como a oferta de Abel foi aceita, mas ele procedeu mal. E o Senhor fala assim: já que você procedeu mal, o pecado jaz à tua porta e cabe a ti dominá-lo. Então, todas nós temos que perseverar e lembrar de que nós temos poder, pelo nome de Jesus, a vencer
a tentação e dominar o pecado que jaz à nossa porta, que muitas vezes é pelo nosso mau procedimento, né? A gente tem que ser sincera com a gente. Muita coisa acontece de tentação porque a gente deixa a porta escancarada, sabe? Então é duro admitir isso, mas ao admitir também tem uma posição de quebrantamento, de dependência de Deus. Senhor, me perdoa. O Senhor me disse, eu sabia que não era para vir nesse caminho, mas aqui eu tô e agora não sei o que fazer, me ajuda. Aí ele não se posiciona dessa forma. E aí, esse versículo que está na tela para vocês, ele fala assim: não vos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, gente, olha que promessa. Eu já ouvi muitas pregações dizendo que quase que não tem muito o que fazer com pecado, que tem pecado que a gente pode vencer, mas outros assim nem adianta. E eu fico pensando, tá, mas o sangue do Cordeiro, ele foi suficiente só para uns pecados e para outros não? A palavra de Deus fala que não é isso. A palavra diz que ele não importa. Qualquer tentação que veio, ela é possível vencer e que Deus ele concede um escape, que nunca a gente vai ser tentada mais do que a gente pode suportar. Olha como Deus é misericordioso. Ele é justo. Então, esse é um verso que eu acho que é legal a gente decorar, sabe? Para lembrar nesses momentos de dificuldade, que parece não ter outra saída, a gente lembrar que não, o Senhor prometeu que haveria uma escape e vai existir em nome de Jesus. A gente não está condenado. Caim, ele não tem esse posicionamento de arrependimento, né? Mesmo o Senhor indo falar com ele, ele mantém o espírito de rebeldia. E como resultado disso, a gente vê ele matando o seu irmão Abel. E aí, né, até ele responde, sou eu o guardador do meu irmão. Que ousadia! Que ousadia! Você vê como que Abel, ele perde toda a sensibilidade. Ele estava tão avançado no seu pecado que ele perde toda a sensibilidade de entender que Deus é onisciente, sabia do que ele tinha feito com o irmão dele, que ele era culpado, né? E aí, uma coisa que eu acho. Lembrei de duas coisas, na verdade. Uma coisa que eu queria contar para vocês é que algumas pessoas dizem que Caim foi o maior assassino da história, porque ele matou 25% da população mundial. Porque eram 4, né? Então ele matou Abel, tava ele, Adão e Eva, só mais 3 pessoas. Só que depois disso a gente vai ver que o nome do Senhor ele volta a ser louvado e pregado novamente quando nasce Sete. Uma outra coisa interessante das que eu falei para vocês, para a gente prestar atenção aqui, é que Caim e Abel, eles representam 2 grupos de pessoas que existiram e sempre vão existir até a volta de Jesus. Então você vê ali um comportamento de Abel, justo, fiel, ele ia até Deus com humildade, não, o Senhor pediu um cordeiro, e eu creio na promessa do cordeiro vindouro, tá aqui o cordeiro. Eu vou ser obediente, eu vou ser submissa ao Senhor. E aí você vê um outro grupo, representado por Caim, daqueles que são insubmissos à vontade de Deus. Eles querem fazer do seu próprio jeito, da sua própria forma, dos seus próprios méritos. E você vê que existe uma rivalidade. Essa rivalidade entre Caim e Abel é um símbolo da rivalidade que vai haver entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Então, por quê? Gente, toda vez que você quiser viver piedosamente em Cristo, você decidir assim, não, a minha vida vai ser diferente agora. Eu vou fazer as coisas certas, eu vou buscar Deus. Vocês vão sofrer dificuldade. Vocês vão sofrer perseguições. E perseguições nem sempre é você tendo que sair correndo no meio do mato e fugindo de uma coisa catastrófica nesse sentido, mas perseguições no seu dia a dia. Perseguições com seus colegas de trabalho, perseguição na sua família, pessoas fazendo piada de você, ridicularizando a sua fé. Então, isso a gente viu o comportamento, porque
o posicionamento daquele que é fiel ao Senhor, daquele que busca, ele provoca a ira daqueles que não estão em obediência. O exemplo incomoda. O exemplo de obediência incomoda. Então, assim, claro, a gente tem que buscar estar em paz com todos os homens. A gente não pode ter uma atitude, né, de rivalidade, de instigar isso de nenhuma forma. A gente tem que sempre buscar trazer aquele para o grupo daqueles que seguem o assim diz o Senhor. Mas a gente precisa estar ciente de que aqueles que quiserem servir e permanecer piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Foi o que eu comentei agora. Tanto que a gente vê isso no texto de 1 João 3, do 11 ao 13. Ana, quer ler pra gente? 1 João, né, do 3, 11 ao 13. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era daquele perverso e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más, e as do seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Exatamente o que eu falei para vocês. Então, esse é um exemplo da rivalidade que vai existir, né? Mas é por um bom motivo. Por um bom motivo. Aqui é interessante que o livro de Judas, ele vai mencionar pra gente também, dando uma orientação. Aqui, na verdade, ele vai estar falando. Depois vocês leem um capítulo todo de Judas. Lembrando que não é o mesmo Judas que traiu Jesus, tá? Esse que escreveu. É só um capítulo e tem coisas muito interessantes para vocês verem ali. Ele começa o capítulo dizendo assim: olha, alguns se infiltraram, né? E começaram a dissimular a palavra de Deus. Então você começa a ver que ele está repreendendo os falsos líderes que começaram a trazer algumas mentiras e implantar dentro dos ensinos. E ele fala assim: olha, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem águas, levados pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Uau, quanta coisa, quanta repreensão aqui ele está falando. Pode falar, Ana? Você levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá. Tranquilo. Então, veja só, Caim, ele teve em destaque a inveja dele, a inveja, a ira. Balaão, a gente viu a questão da ganância. E Coré também um estado de rebelião. A gente vai ver várias coisas em comum e algumas que se destacam em cada um deles. E o Senhor aqui está trazendo uma repreensão para esses falsos líderes, mas também para todos aqueles que decidem percorrer esse caminho. E sabe o que eu achei interessante quando eu estava vendo esse verso? Que tanto Caim, quanto Balaão, quanto Coré, eles eram de uma linhagem, né, que vinha de um povo que servia ao Senhor. Eles teve um momento que eles estavam ali com o Senhor, mas eles foram totalmente pervertidos na sua mensagem, no seu agir da sua vida. E até pensando aqui na questão de novo de Caim e Abel, os dois, eles cresceram na mesma família. Eles tiveram as mesmas experiências, as mesmas oportunidades, mas você vê que cada um tomou a sua própria decisão de seguir o caminho, que bem entender. E a gente, todos os dias, nós também temos a possibilidade de escolher qual caminho a gente vai seguir. Qual vai ser a nossa decisão? Né? Então,
Eu acho que isso é bem importante, enquanto a gente lê a história de Caim, meditar sobre qual grupo a gente vai permanecer. Naqueles que são justos, porque foram justificados por Jesus Cristo, né? Não que eles tenham mérito algum, veio tudo por conta do nosso Salvador Jesus, ou daqueles que vão permanecer em rebelião, querendo fazer do seu próprio jeito. Por fim, nesse capítulo aqui, que eu acho que é o que a gente teve mais comentários do estudo, a gente pode comentar também sobre Enoque, que Caim ele vai ter esse filho, né? E a primeira cidade que a gente escuta falar recebe o nome de Enoque. E é interessante a gente lembrar que o plano do Senhor foi para que o povo se espalhasse, multiplique e se espalha, e não se ajuntassem. E a gente vê ali esses primeiros ajuntamentos vindo com quem? Com Caim, com a linhagem dele. Então, ainda com a linhagem de Caim, a gente vê Lameque e a poligamia. Então, olha só, na primeira geração, de Adão e Eva, a gente viu uma desobediência. Eu falo simples na ação, mas não na gravidade, né? Na segunda geração, a gente já vai ver o assassinato introduzido, né? Caim mata Abel. E na sétima geração, a gente já vai ver o pecado da poligamia aparecer. Olha como que é terrível. Então, assim, nossa, mas era só um fruto, né? Por que foi tão sério isso? Porque o pecado, ele é perverso e a gente nunca pode subestimar, achando que, não, mas é só uma mentirinha, né? Não sei, coisas do dia a dia que você talvez pode ser tentada a fazer porque parece pequeno, não é nada demais, né? A Bíblia fala e nos alerta nesses relatos aqui que a gente nunca tá seguro se a gente cometer qualquer pecado que for, por mais que a gente considere pequenininho. A gente nunca vai ter noção da consequência lá na frente. E por último, então, a gente vê ali o nascimento de 7 anos, o nome do Senhor voltou a ser invocado, e aí até coloco no PDF para vocês, já comentei em outros estudos, que Adão ele tinha 130 anos quando Sete nasceu. Então, a história da Terra era muito nova. Quando Adão tinha 130 anos, olha o que acontece. Caim já tinha matado Abel. Eles já tinham sido expulsos do jardim. Então, eu fico me perguntando quanto tempo que eles ficaram no jardim até pecarem e serem expulsos. Foi algo muito rápido e muito trágico. Eu fico chocada como que foi trágica a história do mundo, sabe? Tinha sido recém-criado. Bom, capítulo 5, então, a gente vai falar de genealogia. Alguém quer fazer algum comentário sobre o capítulo 4? Alguma coisa que achou interessante também? Gostaria de compartilhar? Vocês sabiam disso, da questão das ofertas? Tranquilo? Então tá bom. Bora pro capítulo 5, gente. No capítulo 5, olha, eu mudei, se vocês podem ver que tá com uma barra lateral, porque eu preciso ver vocês. Eu sei que às vezes vocês desligam um pouquinho a câmera, depois ligam, mas quando eu pego a tela inteira do slide, eu não consigo ver vocês, e aí eu sinto que eu tô falando sozinha, sabe? Então vai ficar aparecendo a barra, porque daí eu consigo ver vocês. Opa. Bom, gente, inclusive, aproveitando falar de genealogia, eu escrevi isso no PDF, a Ana já leu. Genealogia, coloquei isso. Se você é um mero mortal, assim como eu, você vai achar chato. Porque essa é a verdade. Você tá ali, né, lendo a história bíblica, muito cristã, muito conectada com a palavra. Aí você vai lá. Tá, Gênesis capítulo 5 ainda tá tranquilo, mas espera, vem mais pra frente. Então, meu pai amado. E aí,
você começa a ler de uma forma mais mecânica, né? E aquela coisa, e aí às vezes até pula o nome, blá blá blá, gerou fulano, sei lá, gerou ciclano, e, pronto, passou, ai, graças a Deus, próximo capítulo, agora sim, agora eu vou concentrar, agora eu vou ler. Eu não sei, gente, acontece com vocês, mas eu tô falando da minha própria experiência, então é fácil, ainda mais usando no bíblico, né, que você tem que ler. E, enfim, e aí, gente, eu tive uma experiência diferente com a tal da genealogia. Quando eu decidi que eu ia prestar atenção nas datas de nascimento de cada patriarca, porque eu já tinha visto, né, as pessoas falando da cronologia do mundo de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia não foi, ali não levou milhões e milhões de anos de ser criada, na verdade a Terra tinha cerca de 6.000 anos, e aí eu ficava intrigada com isso, eu queria saber da onde as pessoas tiravam isso. E aí, aonde que você vai ter essas informações? Adivinhe, em genealogia. Não tem como você conseguir fazer e encontrar todas essas datas se você não for até a genealogia. E, gente, quando eu comecei a estudar e comecei a confirmar, né, um ponto por um, o texto ali se transformou para mim. Consegui, tipo, gostar da parte de genealogia, consegui entender o porquê que Deus tinha colocado na Bíblia. E eu quero até compartilhar com vocês aqui comigo, tá bem? Eu vou compartilhando os trechos conforme a gente vai avançando nos assuntos e nos estudos. Bom, a gente consegue, olha isso que incrível. A gente consegue fazer a contagem de anos, então, porque a gente tem o ano 1, é o ano que a Terra é criada, o ano que Adão é criado. Então, você vai começar a contar. Ano 1, Adão nasceu, aí vai. Morreu com cento e tantos anos. Com 900 e poucos anos. E aí vai, tá bom? Só para você entender mais ou menos como é que é o cálculo. Quem tiver interesse de fazer essa doidice aqui, me fala que eu posso ajudar também. Mas aí eu coloquei aqui para vocês. Então, olha, no ano 1 da Terra é a criação. No ano 130, nasce Sete. Aqui eu tô colocando os eventos importantes que aconteceram. No ano 930, é a morte de Adão. E sabe que ano que acontece o dilúvio? Em 1656. Então, de novo, como eu falo para vocês, é muito rápido quando entra o pecado, as coisas começam a se degenerar muito rapidamente, de forma muito acelerada, e 1656 anos, o Senhor já tem que dar um reset na Terra, mandando o dilúvio. Vocês conseguem ver como isso é muito rápido? E aí, quando você lê o texto bíblico, que o Senhor fala que vai agora mudar até o quanto a longevidade do homem, né, que ele chegava a ter quase 1.000 anos, e isso é um tempo literal, gente, a gente tem aprendido muito sobre isso. Depois você vê o Senhor falando, não, o ser humano não vai viver tudo isso para continuar perpetuando os seus maus intentos, os seus maus planos e tudo mais. A gente vai diminuir isso, vai chegar até 120 anos. E aí faz todo sentido, porque eu escrevi para vocês no PDF, porque imagina as pessoas, na condição que o mundo está hoje, olha o tanto de bizarrice que elas fazem, sendo que a maioria não chega até 120 anos por maus hábitos e tudo mais. Imagina se chegasse até 500 anos. O que elas não fariam por poder, por influência, por ganância. Então, assim, é até um ato de misericórdia do Senhor de ter reduzido, sabe? E é legal a gente conseguir entender, olhando também para essa parte da cronologia bíblica. E aí aqui eu coloquei para vocês têm isso no PDF, a gente colocou a idade dos 10 primeiros patriarcas, coloquei os versos onde que você consegue achar essas informações, e a gente vai ter ali, então eu coloquei de Adão até Noé. Coloquei para vocês o ano de nascimento deles, quantos anos que cada um desses viveu. Então, a gente vê ali Lameque vivendo 777, Adão viveu 930, a gente vê Enoque sendo transladado, né, quando ele tinha 365... não, perdão, quando ele tinha 987 anos, ele é transladado, e tá vivo até hoje, né? Já parou para pensar?
Até normalmente o pessoal faz essas pegadinhas naqueles jogos bíblicos. Ah, quem que é o homem mais velho, não sei o quê. Tem essas piadas aí, essas brincadeiras. E aí, eu achei interessante colocar também o tempo de convívio com Adão, porque Adão ele viveu no Éden. Então imagina essas pessoas conversando com Adão contando, não, foi assim, a gente morava no Éden, e ele compartilhando da experiência que ele tinha com o Senhor. E aí você vê, Sete teve isso, Enos, Matusalém, Lameque, Noé. Noé, ele nasce 126 anos depois que Adão morreu. O pai de Noé viveu 56 anos com Adão. Vocês conseguem entender isso? Então, olha a troca de experiência e de conhecimento que teve entre esses patriarcas. E agora Noé ele vai presenciar o dilúvio, e aí agora ele tem a visão não só do mundo antediluviano, mas pós-dilúvio. Então, coisas assim para vocês darem um passo além no conhecimento de vocês. Dificilmente vocês vão achar isso em estudo bíblico. Então, acho legal vocês vão sair à frente, com certeza, tendo uma ideia disso, tá bem? Nem precisa decorar, vocês têm a planilhinha ali, de repente, quando tiver um interesse de ver, vocês podem voltar para cá. Então, é isso, capítulo 5 muito rápido, capítulo 6. E aí, pode falar, amiga. Amiga, só ia falar uma coisa do capítulo 5 é que quando eu realmente. Genealogia é muito ruim, assim, né? Que tu vai lendo um monte de nome, tem nome que você não entende. Mas no capítulo 5 o que me chamou a atenção foi o versículo 22. Que ele fala lá, ó. Depois gerou Metusalém, Enoque andou com Deus. Nos versículos acima, eles falam. Fulano gerou filhas e filhas e morreu. Fulano gerou filhos e filhos e morreu. Mas Enoque não. Aí eu acho que me fez muito lembrar, eu acho que eu até cheguei a comentar com a Ana, sobre essa questão de maldição hereditária, né? De alguém se levantar para andar com Deus, para tomar posição, para viver em obediência, né? Porque em nenhuma dos versículos acima ele cita isso. E depois andou com Deus e já não foi encontrado. Entendi o que você está comentando. Mas veja, a Bíblia fala que quando Sete nasceu, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Então, o nome do Senhor não foi só invocado com Enoque, mas voltou a ser invocado desde Sete, que é todos esses patriarcas ali. Então, toda essa linhagem, eles estavam. Aqui hoje a gente fala, não, eu ando com o Senhor, né? Estou com o Senhor no meu dia a dia. Mas nesse sentido que a Bíblia está falando, é que ele foi arrebatado. Eu usei, normalmente eu falo transladado, mas no caso o Enoque, ele foi arrebatado. Sim. Então, é por isso que Deus o tomou para si. E você vê que isso. E ele tem filhos, né? E é interessante que isso acontece depois que ele tem filhos. Então, a experiência de Enoque, ela mudou depois que ele se tornou pai. Foi mais intensa. Então, ele, de tal forma que Deus o toma para si. Depois a gente vai ver lá eu acho que é em Judas até que eu falei para vocês lerem, que Enoque, ele profetizou da vinda do Messias. Enoque, ele era um profeta, ele era um pregador. Então é bem interessante, porque Enoque, tem muita coisa sobre Enoque que a gente pode aprender e que a gente pode estudar. Mas, de fato, ele andou com o Senhor, literalmente. E prestar muita atenção, porque esse Enoque não é o Enoque filho de Caim. Perfeito, perfeito. E sabe que às vezes eu trago algumas informações para vocês, porque pode ser que na nossa vida a gente encontre com umas pessoas que têm uns pensamentos meio distorcidos da palavra de Deus, e a gente precisa ter esse conhecimento para a gente saber como sair. Então, se você vai falar, por exemplo, com uma pessoa que é maçom, e depende do grau que ela tá, ela vai falar ali, não, porque a gente tem o livro de Enoque, né? Então, todos aqueles conhecimentos obscuros.
Mas, na verdade, esse livro de Enoque não seria em relação ao Enoque da descendência que servia ao Senhor, que invocava o nome do Senhor, mas do Enoque da descendência de Caim. Então, tem umas... Tanto no estudo passado eu comentei com você algumas coisas que parecem muitas bizarrices, mas é real. Volta e meia você encontra uma pessoa falando umas coisas que é difícil, se você não tem o conhecimento, a pessoa te deixa sem resposta. A gente precisa estar informado sobre essas coisas também. Bom, ainda mais para as meninas que... Bom, isso tem bastante no Brasil, mas ainda o Brasil é mais cristão. Mas aqui na Inglaterra, por exemplo, tem muita gente que está em muitas nacionalidades, muitas ideias e religiões diferentes. Mais possivelmente vocês vão encontrar isso aqui, sabe? Mas muito boa o comentário, Aline. Gente, essa foto de AI, né? Uau! Eu tô esperando o AI ainda fazer aquelas fotos com os rostos perfeitos. Então, agora eu falei do rosto, eu falar para vocês não prestar atenção no rosto, mas tenho certeza que vocês vão, porque eu falei. Mas, basicamente, o capítulo 6... Ó, a cara da Ana só aproximou. O capítulo 6, ele vai falar sobre filhos de Deus versus filhos dos homens. E esse é um assunto que dá pano para manga. Muito pano para manga. Olha só, vocês já devem ter escutado falar dos famosos Néfilins, não escutaram? Sim, né? E, gente, tá aí uma coisa que você nem precisa ir muito longe para ouvir alguém falando umas coisas que não estão em harmonia com a Bíblia, tá bem? Então, a gente tem aí, né, alguns burburinhos falando que não, os Néfilins, eles são os filhos dos homens, humanidade, com os anjos, e daí surgiram gigantes e tudo mais. Gente, a Bíblia não defende isso. A Bíblia nos dá uma definição de filhos de Deus. E é nela que a gente vai pegar essa definição. Não vou falar assim, gente, eu acho que filho de Deus é isso ou aquilo. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês quem são os filhos de Deus. Então, se alguém falar para vocês essa bobeira, vocês já vão falar, peraí, para tudo que eu já sei onde que tá na Bíblia. Quem são os filhos de Deus? Eu vou te mostrar. Vai falar assim para a pessoa, tá bom? Gente, uma coisa as pessoas viviam até quase 1000 anos. A condição do planeta era diferente, a condição dos alimentos eram diferente. Essas pessoas, imagina Adão, quando ele saiu das mãos do Criador, a estatura, o físico dele era totalmente diferente do nosso agora, né? Então, claro que essas primeiras gerações aí, elas ainda traziam, né, pela sua genética, parte desse vigor e do seu intelecto e tudo que... Imagina, eu falei para vocês, o dilúvio aconteceu em 1656. Então, eles ainda tinham esses traços herdados. Então, é bem importante a gente pensar nisso quando a gente pensa em questão de gigantes e tudo mais. Mas, bom, vamos para o que interessa. Quem são os filhos de Deus? E aí eu vou pedir para cada uma ler um verso para mim, pode ser? Aline, você pode ler o primeiro? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Lari, pode ler para a gente o segundo? Posso. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém. Ana, pode ler o terceiro? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E Nick, o quarto, pode ler pra gente? Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus e nós o somos. Amém. E Romanos eu vou ler pra gente. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Eu e vocês somos filhas de Deus, porque a gente decidiu entregar a nossa vida para o Senhor. E em resposta a isso, né, em resposta ao amor do Senhor, a gente se entrega por completo, em inteira obediência ao nosso Deus. E veja que por isso a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Afinal, a gente não poderia se entregar se o Espírito Santo ele não tivesse atuado no nosso coração e nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra de Deus fala aqui: quem é filho de Deus? Aqueles que seguem o assim diz o Senhor, e não o assim eu penso, como representantes da descendência de Caim. Então, gente, quando a palavra de Deus fala assim, olha, os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, é triste, porque na verdade a gente vê um caso de julgo desigual. Tanto que você vai ver a devassidão que vai acontecer. Acontece que os filhos de Deus, que acontece hoje, começam a olhar lá para fora e falam assim, nossa, são bonitinhas, são bonitinhos, e eles, infelizmente, acabam se perdendo nesse caminho, né? Claro que Deus pode transformar há histórias de milagres, de transformação, que Deus ele honra, tem honrado famílias pelo ministério de uma mulher que dobrou o seu joelho, intercedeu pelo seu marido que não era cristão, ou um homem que orou, jejuou pela sua esposa, e eles, né, se converteram e foram até Deus, se entregaram a Deus por completo. Existem essas histórias, mas, gente, é um caminho sofrido. Por isso que Deus ele nos recomenda a gente não ir pelo rumo do jugo desigual, porque é difícil, não é fácil, sabe? Então, o Senhor, na sua infinita sabedoria, vai ter casos de exceções, mas tem casos que a vida é um inteiro tormento, tá bem? E aí a gente vê a consequência, muito do que acontece é que os filhos de Deus acabam deixando os caminhos do Senhor, tá bem? Pela influência. É muito difícil. Falando nisso, o verso que a Ana leu pra gente, de Romanos 8,14, fala assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem que é guiado pelo Espírito de Deus? Como que eu sei que eu tô sendo guiada pelo Espírito de Deus? O que o Espírito de Deus faz em mim quando ele chega? Isso é importante a gente saber também. Vamos ver o que a Bíblia fala? Bom, a Bíblia fala assim, Nick, pode ler pra gente? Claro. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo não tivesse tocado o nosso coração, a gente não teria sido convencida do nosso pecado. O Espírito Santo, quando a gente recebe ele na nossa vida, há um processo de transformação, regeneração, restauração do nosso ser por completo. Esse é o processo da vida do cristão, é um processo de santificação. Ele nos convence da justiça, do caráter do nosso Senhor Jesus, de que ele é justo e que só através da justiça dele que nós somos salvos. E do juízo, porque sim, nós teremos que prestar contas, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Pode falar, amiga. Pode falar. Então, amiga, você só para também, né, alinhar isso que você falou do Espírito Santo, né, eu falo mais, como eu tenho estudado muito sobre a santidade, né, que o Espírito Santo, ele não habita em um templo sujo. Então, se andarmos em pecado, ele não vai habitar, não tem como a gente ser guiado pelo Espírito se você anda em pecado. Se você não cuida do seu templo. Então, assim, é sujeira, não tem como o Espírito Santo habitar onde tem sujeira. Então, nós temos esse dever de manter nosso templo limpo, puro, para que ele possa habitar em nós, para que assim nós sejamos guiados por ele. É um processo, como você falou, é maravilhoso, amiga, é um processo, e isso é um processo contínuo, assim, só vai acabar esse processo quando Jesus voltar ou a gente for arrebatado. É verdade, amiga.
Você falou uma coisa bem importante, né? Porque o Espírito Santo, ele é um lorde, né? Ele é educado, ele é cavalheiro, e ele chega ali, ele fala com você. Se você deixa que ele chega e faz a obra que ele tem que fazer, cada vez ele vai tomando mais o espaço. Como ele primeiro entra na sua sala, depois ele vai para o quarto, ele vai para a cozinha, até ele tomar conta da casa inteira, né? Mas se você não deixa com que ele entra, ele também vai se retirando. Sabe? Por isso que a gente vê em relatos, né, que a Bíblia fala assim, o Senhor endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração? Não, mas porque ele rejeitou o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, o coração dele foi perdendo a influência do Espírito Santo, como um Lorde que foi se retirando. Né? Então, a mesma coisa acontece com a gente. A gente tem que ter esse caminho de santidade, deixar a casa limpa, para que ele possa fazer a obra dele, para que a gente possa receber cada vez mais esse poder e desse espírito de verdade. Esse trecho, achei legal mencionar para vocês aqui, que está no PDF. Escrevi assim para vocês, que em João 16:13, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. E esse processo de sermos conduzidos à verdade é o processo de santificação, que a Ana falou. Assim como está em João 17:17, santifica-nos pela tua verdade, tua palavra é a verdade. E olha só, a Bíblia ainda diz o seguinte sobre a verdade, em Salmo 119, 142, a tua lei é a própria verdade. Então veja como que faz todo sentido. O Espírito Santo, ele inspirou os homens a escreverem a Bíblia, e agora ele nos inspira a seguir e obedecer o que está na Bíblia. Não é maravilhoso? Não faz todo sentido, gente? E isso ele está em harmonia de ser consequência da vida de todo cristão que aceita a verdade personificada. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é a obra do Espírito Santo. Na Bíblia, a gente só tem 3 definições de verdade. Jesus Cristo é a verdade, a palavra é a verdade e a lei é a verdade. Isso é o que a Bíblia fala. Você não vai ver outra definição a não ser essa. E faz todo sentido. Essa obra que o Espírito Santo faz em nós, ela nos conduz a ser fiel a isso. Tá bom? Que tudo aponta o quê? Ao nosso amado Jesus Cristo. Bom, estamos quase chegando ao fim do nosso estudo de hoje. E a Bíblia fala que a imaginação do coração dos homens, né? E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Então a terra chegou a um tempo, a um momento que o Senhor não suportou mais a ver aquele pecado perpetuado. Um nível tão grande que o Senhor precisou começar tudo de novo. Mas ele encontrou o seu servo Jó. Seu servo Noé. Para que ele pudesse, então, orientar e refazer toda a humanidade a partir da linhagem dele. Mas, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, nessa reflexão, é que em Mateus, capítulo 24, 37 e 39, a Bíblia nos fala assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia fala que os dias que antecederão a volta de Jesus vão ser parecidos com os dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Parece um pouco com como o mundo está hoje? Tanto que vai vir a destruição de forma muito rápida, muito abrupta, e eles não vão ter se dado conta daquele era o tempo. Só que lembra que, no momento que a arca ela é fechada, né? Tem um momento que não é mais possível entrar. Assim vai acontecer também. O tempo
Para todo ser humano tomar a decisão, um dia vai chegar ao fim. Ainda não chegou, mas um dia vai chegar. E a porta da arca vai se fechar novamente. E vai vir ao fim. Essa semana eu estava falando com meu pai, e meu pai ele falou assim, Tal, eu gosto de pensar que Jesus, como um pai, ele sente muita ternura em pensar os seus filhos próximos dele, né? Ele estava falando que estava imaginando eu e meu irmão pequenininhos ao redor dele. Ele ficou imaginando como que Deus sentia com seus filhos próximo. E ele disse assim que, pensando nisso, na ternura e na alegria que o Senhor deseja, né, em nos trazer para perto dele, ele ficou pensando quanto que ele quer que Jesus volte logo. E que, apesar de serem difíceis os tempos que virão, vai ser necessário. Vai ser necessário, mas vai ser, no fim das contas, ainda vai ser muito bom. Porque esse mundo, na condição que está agora, não tem mais o que fazer, gente. O Senhor precisa voltar. E vai dar um fim nisso tudo. Em Apocalipse fala que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, que as primeiras coisas já se passaram. E eis que fez nova todas as coisas. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. O último momento, então, de fato, desse estudo, é que eu quis mencionar para vocês, porque no texto vocês vão notar que a Bíblia fala que Deus se arrependeu do homem que tinha criado, né? E aí você fica pensando, poxa, mas Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, como que ele pode se arrepender? E esse é um daqueles textos que não é tão fácil assim. Se você ler de forma rápida e superficial, você vai pensar assim, não, o Senhor se arrepende, você vai achar que o sentido é o mesmo que eu e você tem quando a gente se arrepende. Então, quando eu e você a gente se arrepende, a gente sente tristeza. A gente mudou a nossa ideia. Né? Até a Ana falou no estudo uma vez que é a metanoia, né? Uma mudança de mentalidade. Né? Então, é um arrependimento, uma tristeza e tudo mais. Só que a palavra que a Bíblia usa para arrependimento de Deus é diferente, não é uma mudança de mentalidade. Porque a Bíblia fala que não há mudança e variação em quem ele é. Que Deus ele não pode ter qualquer mudança no seu caráter ou na sua mentalidade. Ele é Deus, ele é todo-poderoso. Então, em que sentido que a Bíblia fala que ele se arrepende? Então, não é uma mudança de mentalidade, mas sim uma mudança de atitude para com a sua humanidade criada. Então, quando o Senhor ele se arrepende, você vai ver ele tirando a sua mão e aí, ou colocando, né, no caso, quando o povo, ali em Nínive, por exemplo, a gente viu Deus se arrependendo de mandar juízo sobre aquela cidade porque eles se arrependeram. Mas em outros casos, você vê a bênção de Deus sendo retirada. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala que Deus se arrepende. Tá bem? Nos próximos estudos, a gente vai falar, então, sobre a Arca de Noé. Né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Uau, foi bastante coisa hoje. Né? Mas quanto assunto, né, gente? Incrível. Incrível como que a gente consegue linkar tantos textos e quando a gente vê a Bíblia como um todo, olha quanta coisa que você consegue receber, né? Se você ler só o capítulo isolado, às vezes perdendo um verso aqui, outro lá, você pode perder o sentido de muita coisa. Mas quando você olha a Bíblia num todo, num conjunto, analisando como uma verdadeira bereana, você consegue, com certeza, compreender mais quem o seu Deus é, né? Quem você serve. E poder amar e contemplar. E ver que esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que não se agrada com a morte do ímpio. Eu não lembro qual que é o verso que fala isso, mas tem um verso que fala isso. O Senhor não se agrada. O Senhor desejaria que todos aqueles rebeldes antediluvianos tivessem aceitado. E o Senhor teria deixado de mandar o dilúvio se eles tivessem se arrependido. Mas foi até pela misericórdia deles que isso aconteceu. E será pela misericórdia também, que nem todos estarão no céu.
porque não estariam felizes aqueles que não amaram ao Senhor. Imagina, vai fazer o que no céu, servindo, louvando ao Senhor para toda a eternidade, se nunca amou de fato o Senhor Todo-Poderoso. Então, até nisso, o Senhor